Boa noite, irmãos. Que a paz de Deus e de Jesus esteja com todos nós. Sejam todos bem-vindos ao nosso trabalho de preces e irradiações da Sociedade Espírita Allan Kardec. Começo, então, divulgando os trabalhos realizados na semana. Então, o nosso Evangelho de Acolhimento, ele ocorre às segundas-feiras, das 19h15 às 20h15, e às terças, Espiritismo, das 10 às 11 horas da manhã, presencial e virtual, e a evangelização infanto-juvenil e ciclo de paz, a partir das 9h30 da manhã até as 11h30 da manhã, exclusivamente presencial. A nossa SEAC está aberta das 9 às 18 horas, com farmácia, livraria, atendimento fraterno e passes. Os horários do passe, SEAV e outros trabalhos estão no site, nas nossas redes sociais e na recepção da Sociedade Espírita Allan Kardec. Então, meus irmãos, agora eu convido a todos para que possamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos e pedindo que possamos prestar atenção nas preces, na palestra que aqui será proferida, elevando as nossas vibrações e as vibrações de tantos irmãos sofredores que necessitam. E assim sendo, Jesus, a Ti pedimos que sejam derramadas as Tuas bênçãos sobre todos nós. Que assim seja. Então, neste momento, nós convidamos a nossa irmã Susana Schiller, que vai hoje falar para nós um pouco sobre a página que ela escolheu. E, portanto, Susana, te agradecemos a presença e a palavra é tua, por favor. Uma boa noite a todos. Eu é que agradeço o convite. Eu é que agradeço o convite de poder estar aqui mais uma vez, né, neste trabalho tão importante. E o nosso tema da noite de hoje, ele é do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. O nosso capítulo hoje é o de número 9. É bem interessante porque ele é o resultado daquilo que hoje nós estamos tendo a oportunidade de participar aqui, uma reunião cristã. Então, são sobre as reuniões cristãs. E nos diz o seguinte, foi tirado do Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cercadas as portas da casa onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Então vamos identificar que domingo foi esse. Foi o domingo da ressurreição. Foi o domingo quando Jesus se materializou para ainda nos mostrar a imortalidade da alma e permanecer com os discípulos por mais um tempo. Era um domingo onde todos estavam tristes. Jesus havia sido sepultado, não estava mais no convívio com eles, e eles se trancaram com medo da reação dos judeus. E naquele domingo aparece para os discípulos. Vamos ver como é que Emmanuel nos explica esta beleza desta página.
Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. Isso é um marco. Jesus marcou a nossa dignidade, que nós já estávamos prontos para começarmos a ser consideradas as nossas relações com a espiritualidade. Ele veio nos trazer esta beleza. O Deuteronômio proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Porque a proibição da comunicação com os espíritos foi Moisés, porque a humanidade não estava madura o suficiente, não sabia como utilizar este recurso. Mas com os ensinamentos de Jesus, com a sua vinda, com o seu amor, ele nos libertou, como ele também suavizou o olho por olho, o dente por dente, com a justiça, né? Inflexível, através do perdão, o amor incondicional, o amor sem limites. E agora, nesta tarde de domingo, quando ele se materializa e vai ao encontro dos discípulos, ele também nos deu essa oportunidade da nossa digna relações com a espiritualidade. Vamos ver o que mais que Emmanuel nos diz. Cerradas as portas para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino. Eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Desde a hora inolvidável, estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem o doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniriam tanto nos cenáculos de Jerusalém como nas catatumbas de Roma. E os tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas, como nós estamos aqui agora. Então, essa bênção de Jesus ir ao encontro dos discípulos que estavam com medo de não saber o que fazer, porque Jesus já não estava mais fisicamente ali encarnado, mas ele se materializou para nos trazer a certeza desta capacidade que nós temos de nos comunicar, de nós nos reunirmos através da prece, do pensamento, do bom sentimento, como nós estamos fazendo agora. E ainda nos diz mais Emmanuel, o objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que, nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com mais abundância, em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Tanto é que Jesus, né,
também nos falou que onde estivesse 2 ou mais reunidos em seu nome, ali ele estaria. Então, essa promessa que ele nos fez, ela se iniciou naquela tarde de domingo, da sua ressurreição, da sua materialização, depois da crucificação. Ele veio e abriu as portas e nos disse: vamos nos reunir em nome de Deus, né, e meu nome também, para que as pessoas cultivassem o bom ânimo, a esperança, a certeza da imortalidade da alma, poder estar em contato com os espíritos superiores, para que nós possamos nos esclarecer, nos fortalecer, nos dar o ânimo e a coragem de que tanto necessitamos, assim como vai ser feito agora, já está sendo feito agora neste trabalho, este ambiente aqui preparado, onde nós procuramos elevar os nossos pensamentos, as nossas vibrações, para que nós possamos sintonizar, e a certeza da presença de Jesus neste trabalho, porque ele acompanha todos aqueles que querem sinceramente buscar o bem, se elevar, buscar a verdade, procurar de alguma forma, né, trabalhar o seu íntimo e nos melhorarmos. Então, essas reuniões cristãs que hoje se realizam no mundo inteiro, nós devemos nos lembrar que foi iniciada por Jesus numa tarde de domingo, quando da sua ressurreição, que ele trouxe a esperança, a alegria e a vontade e o desejo sempre de buscarmos o melhor. Essa certeza, essa esperança nos encheu de bom ânimo, né? E com esse objetivo aqui, ó, que é um só: procurar a influenciação dos planos superiores. Sempre quando nós nos reunimos, que a gente busque esta influenciação superior dos amigos espirituais, né, dilatando a nossa esperança na vida eterna, e que as famílias possam se reunir no culto do Evangelho no lar, né, que nós possamos, nos trabalhos, em qualquer local, que a gente eleve o pensamento, faça uma prece, ali Jesus vai estar presente, porque essa é a nossa finalidade, nos aproximarmos desse nosso irmão querido e nos fortalecer para que nós possamos cumprir todas as nossas tarefas com muita alegria, com muita esperança, com muito amor nos corações. Então nós devemos ser gratos, né, pela oportunidade que Jesus nos deixou quando ele abriu este caminho para que nós tivéssemos a certeza e a esperança, né? Assim como quando da justiça, através do perdão e de um amor sem limites, ele aliviou, assim também, as nossas reuniões. Porque os discípulos estavam com medo da reação dos judeus, seriam atacados, o que iria acontecer com eles sem a presença de Jesus? Mas Jesus veio, confirmou que eles deveriam, e a partir dali, todos que se reúnem em nome de Deus e de Jesus, nós temos essa certeza que estamos sendo amparados. Que tenhamos um bom trabalho na noite de hoje, agradeço pela oportunidade. E quem quiser dar uma relida nesse tema que eu achei muito interessante, são Reuniões Espíritas, capítulo 9, do Caminho, Verdade e Vida. Muito obrigada, uma boa noite. Ao iniciarmos esta sessão de preces e irradiações, convidamos os irmãos encarnados e desencarnados presentes a erguerem conosco o pensamento ao nosso Divino Pai, para que nos conceda a sua amorosa bênção.
envolvendo-nos em suas vibrações de harmonia e de luz, a fim de que consigamos sintonizar com as correntes espirituais da fraternidade e da paz universal, para assim delas aurirmos as forças físicas e morais de que carecemos e a certeza consoladora da vigilante proteção divina. Que a evocação da figura serena e iluminada de Jesus, doce companheiro e irmão maior de nossas almas, possa comunicar-nos, nesta hora de recolhimento e de prece, um pouco da sua sublime mansidão e de sua tranquila fé. Esqueçamos durante esses felizes momentos as lutas e tristezas do mundo e abramos as nossas almas à comunhão generosa com os mensageiros divinos, para num único anseio e numa única voz, levarmos a Deus nosso Pai os nossos apelos humildes e confiantes. Em nome de Deus, Cristo e caridade, declaramos aberta esta sessão de preces e irradiações. Prece pelos desencarnados. Oremos agora pelos nossos irmãos desencarnados e por aqueles a quem endereçamos o nosso pensamento fraterno e amoroso. Senhor, lembramos neste momento os entes queridos que retornaram ao plano espiritual depois de cumprirem mais uma etapa da vida no corpo carnal. Deles, guardamos uma lembrança saudosa e enternecida. Desejáramos dar-lhes agora o nosso afago e o nosso carinho. Porém, separa-nos a diferença dos planos vibratórios em que nos encontramos. Mas sabemos que o nosso pensamento pode chegar até eles. Que este pensamento seja, pois, de conformação, de entendimento e de resignada saudade, levando-lhes conforto e tranquilidade espiritual, dando-lhes a certeza de que um dia estaremos novamente reunidos na família carnal ou na família espiritual, para renovarmos com acréscimo de afeição e alegria a convivência amorosa de nossas almas irmãs. Que a tua infinita misericórdia, bom Pai, possa envolver em um clima de compreensão e de fé esses nossos entes queridos, que regressaram antes de nós ao mundo espiritual. Que assim seja. Prece pelos enfermos. Oremos pelos nossos doentes queridos e por aqueles em quem nossos irmãos pensarem, particularmente pelo que estão em grave enfermidade. Pai amantíssimo, no universo que criastes para a realização, a felicidade e a paz de todos os seus filhos, o homem, pelos seus enganos e imperfeições, colocou as angústias morais e os sofrimentos físicos. Pensamos neste momento naqueles que sofrem na carne os efeitos dolorosos da lei de retorno, com as suas almas abatidas e desesperançadas, trazendo na sensibilidade da matéria enferma os mais penosos sofrimentos. Sabemos, Pai, que todos nós, espíritos encarnados na Terra, somos ainda criaturas imperfeitas, sujeitas ao erro e sofrendo as advertências da dor. Mas conscientes da tua lei de justiça e amor, nós te pedimos: envia aos nossos enfermos o socorro de teus amorosos mensageiros. Faze com que as suas almas atribuladas voltem a sentir o lenitivo da esperança no seu porvir e da fé na tua misericordiosa e constante assistência. Que as vibrações das nossas almas emocionadas possam, neste instante, ser recolhidas e valorizadas pelos nossos irmãos maiores aqui presentes, para serem levadas carinhosamente aos nossos doentes queridos. Que assim seja.
Passemos nesse instante, com a devida permissão dos nossos guias, a corrente em benefício dos nossos irmãos recolhidos às casas de caridade, hospitais, penitenciárias, hospital espírita e demais estabelecimentos onde se achem passando por dolorosas provações. Deus nosso Pai, que és todo poder e bondade, dá força àquele que passa pela provação, dá luz àqueles que procuram a verdade, coloca no coração dos entes a compaixão e a caridade. Deus, dá ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dá ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a tua bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do teu amor infinito pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá a ti num grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós te esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a tua misericórdia. Dá-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos a ti. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão. Dá-nos a simplicidade e a humildade que farão de nossas almas o espelho onde deve refletir-se a tua puríssima imagem. Que assim seja. Prece pelos nossos lares. Pedimos o amparo de nossos guias e protetores ao fazermos este apelo em benefício de nossos lares, de nossos familiares e das pessoas que se abrigam sob o nosso teto. A cada um pedimos visualizar mentalmente a sua casa, peça por peça, a fim de colaborar no trabalho de nossos irmãos do plano espiritual. Oremos. Senhor, sabemos que os lares não são apenas remanso pacífico onde as almas afins desfrutam de perfeito entendimento em ambiente de paz e harmonia. As necessidades de reajuste e resgate reúnem os espíritos através da reencarnação na família carnal. E muitas vezes situações difíceis são defrontadas, que precisam ser entendidas e vividas com humildade e resignação. Sabemos também, Pai, que cada mente excitada nas suas deficiências e provada nas suas virtudes atrai a companhia de espíritos errantes, portadores de estados íntimos que correspondem ao nível das vibrações que emite. Ajuda-nos, pois, para que possamos superar as nossas imperfeições com resignação, compreensão e confiança no futuro. Com um pensamento em nosso irmão Francisco de Assis, repetimos: Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde haja ódio, consenti que semeemos amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja mentira. Esperança onde haja desespero. Luz onde haja treva. União onde haja discórdia, alegria onde haja tristeza. Divino Pai, permiti que não procuremos tanto ser consolados quanto consolar, ser compreendidos quanto compreender, ser amados quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando que somos perdoados e morrendo para este mundo que despertamos para a vida eterna. Que assim seja.
Prece pelos nossos guias e protetores. Que Deus possa envolver, neste momento, os nossos guias e protetores, em vibrações de muita paz e alegria, recompensando-os pela sua caridosa tarefa. Na longa jornada que vimos realizando, desde a época que a nossa memória não registra, temos sido assistidos, desvelada e continuamente, pelos nossos incansáveis guias e protetores. Teríamos estacionado na jornada, ou falido definitivamente nos propósitos de autorrealização, se nos faltasse a silenciosa e atuante influência do pensamento amigo destes espíritos piedosos. Permite, pois, Jesus amado, que te recomendemos com especial carinho esses generosos guieiros de todos nós, pedindo-te que sobre eles descanse o teu olhar cheio de luz e de afago, premiando-lhes a afanosa e perseverante tarefa. Digamos agora, com toda a vibração de nossas almas: Pai nosso, que estás em toda a harmonia do universo, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, no espaço, como em todos os mundos habitados. Dá-nos o pão do corpo e da alma, perdoa as nossas faltas, as nossas impurezas e imperfeições, e dá-nos o sublime sentimento de perdão para aqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixes sucumbir às tentações da matéria, às ciladas dos espíritos mais imperfeitos do que nós, mas envia-nos, Senhor, os bons para nos esclarecerem. Que um raio de tua santíssima luz se derrame sobre toda a humanidade sofredora, em nome de Deus, Cristo e caridade. Prece pelos nossos irmãos de todas as religiões. Enviemos a Deus o nosso apelo, humilde e submisso, em favor dos irmãos de todas as religiões, pedindo-lhe que inunde a terra de paz e luz sob as inspirações do Evangelho. Jesus, amorável pastor de todas as almas deste planeta, que o nosso pensamento adquira condições neste momento para sintonizar com a tua pregação fraterna e amorosa, universal e acolhedora, a fim de levar a todas as criaturas vibrações de ternura e de paz. Que as diversas religiões sob as quais se agrupam as criaturas humanas represente apenas estágios de compreensão na eterna jornada do esclarecimento, tendendo para uma unificação cada vez maior de todos os trabalhadores do bem, para que um dia haja um só rebanho e um só pastor. Jesus, Mestre incomparável de todos nós, que a tua doce mensagem possa ecoar sempre no íntimo dos nossos espíritos, pondo em nossos lábios palavras de concórdia, de entendimento e de tolerância para os nossos irmãos de todas as religiões. Que assim seja. Prece pela nossa casa e seus obreiros. Oremos neste momento pela nossa sociedade, pedindo a Deus que a ampare e ilumine, bem como a todos os seus obreiros. Nas trevas deste mundo de expiação e de prova, Senhor, no qual as almas imperfeitas e sofredoras experimentam as mais difíceis e dolorosas situações. Esta casa representa um oásis de esperança, onde as criaturas vêm encontrar momentos de repouso e refrigério. Ao acolhê-las amorosamente, aqui se lhes põe diante dos olhos tristes e angustiados o Evangelho de Jesus, roteiro de salvação e felicidade, e vozes fraternas e devotadas começam a ensinar-lhes, na sabedoria universal da doutrina dos Espíritos, os caminhos da recuperação e da paz interior. Aqui se repete diariamente o convite de Pedro, o apóstolo: ergue-te e anda. E aqueles olhos tristes e angustiados abrem-se surpresos e iluminados por novas esperanças, e estas almas reiniciam as experiências da vida,
com uma consciência cada vez maior de que cada um tem em suas próprias mãos o seu destino. Tudo isto, entretanto, tem sido possível pela presença e atuação esclarecida e caridosa de teus dedicados emissários. Permite assim, Divino Pai, que esta casa e todos os seus obreiros, encarnados e desencarnados, permaneçam sob a tua guarda e proteção, para que a tua vontade seja aqui cada vez melhor compreendida e interpretada no socorro aos aflitos e no amparo aos fracos. Que a lembrança terna e querida do nosso Divino Mestre Jesus, cujas sábias e doces lições evocamos comovidos, seja um estímulo constante e o exemplo seguro, orientando todos os pensamentos e ações. Que assim seja. Prece pela paz entre as nações e pelo entendimento entre os homens. Todos os homens são irmãos, quaisquer que sejam os idiomas que falem ou os lugares onde vivem. Que sobre eles desçam neste momento as vibrações de afeto de nosso bondoso Pai. Das tranquilas praias de Cafarnaum, como das agrestes estradas da Samaria e da Galileia, derrama-se ainda sobre o mundo, como uma bênção, a eterna mensagem da fraternidade e da paz, partida da alma serena daquele que foi mensageiro do amor universal. As nações ansiosas de realizarem a felicidade de seus povos são, a todo instante, percorridas pelo pensamento iluminado do doce Rabi. O surdo e inveterado apego aos estreitos postulados das mentes inconscientes, a serviço do materialismo pagão, tem, entretanto, impedido que os homens sejam despertados para a compreensão da vida. Ó amoroso companheiro e mestre, não dispomos de condições e energias para mudar a face do mundo, mas sabemos que a tua divina missão não falhou e não falhará. Um dia, os homens, marcados pelo sofrimento, desiludidos e frustrados, hão de volver seus olhos para trás e sentirão, na sua plenitude, o conteúdo profético da mensagem da montanha. Que possamos, pessoalmente, cada um de nós, contribuir com as nossas humildes vibrações de iniciados no glorioso roteiro do cristianismo, para que nos chegue o dia maravilhoso da verdadeira fraternidade universal. Que assim seja. Aproximando-se a hora de encerramento de nossos trabalhos de preces e irradiações da noite de hoje, pedimos aos nossos amigos espirituais que aqui se acham para, em comunhão de pensamento conosco, entoarem a prece de encerramento ao Pai de amor e de bondade infinita, para que nos dê forças e orientação perfeita para trabalharmos na sua santa vinha. Senhor, da caridade fizeste uma lei expressa para todos nós. Sabemos que ela não consiste somente em socorrer materialmente os necessitados, e que a sublimidade da sua essência reside no esquecimento das ofensas. Dá-nos, ó Pai, forças para sufocarmos em nossas almas ressentimentos, ódios e rancores. Permite que a morte não nos surpreenda com desejos de vingança no coração. Que as nossas últimas palavras sejam de indulgência e de perdão a todas as ofensas recebidas, abençoando os que nos feriram e humilharam. Infunde, meu Deus, no coração de todos os que vivem ainda na cegueira da ignorância, a segurança do teu perdão e da tua misericórdia. Ilumina-nos com as irradiações dos teus reflexos purificadores, a fim de que, de consciência impassível, resignados e submissos, possamos caminhar para ti, cheios de amor para a tua glória infinita. Que assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, de Jesus, nosso Divino Mestre, com a sublime assistência do nosso patrono Allan Kardec, dos nossos guias espirituais,
dos nossos anjos de guarda e demais espíritos amigos e protetores, damos por encerrados os trabalhos de preces e irradiações desta noite. Em nome de Deus, Cristo e caridade.